Seja bem-vindos ao canal Li um Livro. Por favor, se inscreva no canal para que eu leia livros para você. Curta os vídeos. Não esqueça de deixar seu comentário, ele é sempre bem-vindo. Boa leitura. Ei, você aí embaixo! Quando ouviu uma voz chamar assim, ele estava parado na porta da sua cabine, segurando uma bandeirola dobrada sobre o curto cabo. Alguém poderia pensar, considerando a natureza do lugar, que ele não teria nenhuma dúvida sobre a direção de onde vinha a voz, mas, em vez de olhar para cima, onde eu tinha parado no declive sobre a sua cabeça, ele virou-se e olhou em direção à linha. Havia alguma coisa marcante no seu jeito de fazer aquilo, ainda que eu não seja capaz de dizer de maneira nenhuma o que. Mas sei que era algo considerável o suficiente para chamar a minha atenção, mesmo que a sua silhueta estivesse reduzida e obscurecida, lá embaixo, numa vala profunda, e a minha, sobre ele, tão saturada pelo rubor de um pôr-do-sol bravio que eu tinha de proteger os meus olhos com as mãos para vê-lo melhor. Ei! Aí embaixo! Olhando ao longo da via, ele virou-se novamente, e, levantando os olhos, viu o meu vulto bem em cima dele. Há algum atalho por onde eu possa chegar aí para conversarmos? Sem responder, ele ergueu os olhos para me ver e eu olhei para baixo. Achei melhor não incomodá-lo repetindo a minha pergunta inútil. Nesse instante houve uma débil vibração na terra e no ar, que rapidamente se tornou um pulsar violento e de imediato uma investida fez-me ir para trás, forte o suficiente para lançar-me ao chão. Quando o fumo do expresso se dissipou, roçando a paisagem, olhei para baixo de novo, e vi-o enrolando a bandeirola que mostrará enquanto o comboio passava. Repeti a pergunta. Depois de um silêncio, em que ele me olhou com profunda atenção, o sinaleiro apontou sua bandeirola na direção de um ponto à minha altura, 2 ou 3 metros à frente. Respondi para ele, certo, e fui até lá. Olhando atentamente em volta, achei um atalho irregular e todo trançado e segui-o. O caminho era extremamente profundo e estranhamente precipitado. Tinha sido feito de lado a lado numa pedra úmida que se tornava mais enomeada e escorregadia conforme eu descia. Por essas razões, achei o atalho longo o suficiente para relembrar o singular ar de relutância ou obrigação com que ele apontara. Quando desci o suficiente para vê-lo outra vez, notei que estava em pé entre os carris onde o comboio tinha acabado de passar, numa atitude de franca espera. O sinaleiro estava com a mão esquerda no queixo, e a direita, sobre o peito, cobria o cotovelo esquerdo. Parecia tão atento e com tal expectativa que parei um momento para observar melhor aquilo. Continuei a descida e atingi o nível da estrada. Mais de perto, distingui um homem moreno e pálido, com uma barba escura e sobrancelhas espessas. Nunca vi um lugar tão solitário e lúgubre como aquele onde haviam colocado a cabine. Uma parede gotejando água recortava os dois lados, escondendo toda a vista além de uma lista de céu. Via-se apenas um arco prolongado de uma grande masmorra. Na outra direção, apenas uma luz vermelha, que terminava na triste entrada do túnel negro, era visível. Havia na arquitetura maciça daquele túnel um ar rude, deprimente e ameaçador. A luz do sol quase não chegava àquele ponto, e a terra tinha um cheiro de cemitério. O vento gelado e cortante dava-me calafrios, como se eu estivesse deixando o mundo real. Antes que ele pudesse mover-se, eu estava perto o suficiente para tocá-lo. Nem nessa situação ele desviou os olhos de mim, mas deu um passo atrás, e ergueu a mão. Aquele era um lugar muito solitário para trabalhar, eu disse, e isso tinha atraído a minha atenção quando olhei lá de cima. Uma visita era uma raridade, poderia supor, não uma raridade desagradável, era a minha esperança. Para ele, eu era tão somente um homem que ficará fechado nos seus estreitos limites durante toda a vida, e que, tendo por fim se libertado, se interessara por essas grandes construções. Foi mais ou menos sobre isso que falei,
mas sem nenhuma certeza sobre os termos adequados a usar, já que não sou muito bom para começar uma conversa e também havia alguma coisa de ameaçadora naquele homem. Ele olhou de um jeito muito estranho para a luz vermelha na boca do túnel, e para os arredores, como se alguma coisa fosse sair dali. Depois encarou-me. Aquela luz era parte da responsabilidade dele, não era? Ele respondeu com uma voz fraca: "Você não sabe do que se trata." Pensei em algo assustador enquanto acompanhava o olhar fixo e o rosto saturnino daquele espírito. Não era uma pessoa. Comecei a especular se ele tinha algum problema mental. Dessa vez fui eu quem recuou. Mas, enquanto fazia isso, percebi que ele sentia algum medo de mim, o que me fez deixar de pensar aquelas tolices. "Você olha-me", disse, forçando um sorriso, como se tivesse medo de mim. "Estou a pensar", ele replicou, "se já não o vi antes." "Onde?" Ele apontou para a luz vermelha. "Lá?" perguntei. Sempre prestando atenção a mim, ele respondeu, sem palavras: Meu caro amigo, o que eu faria ali?" "Bom, de qualquer modo, juro que nunca estive lá." "Acho que posso acreditar", respondeu. "Sim, acredito." Os seus gestos ficaram mais soltos, os meus também. O sinaleiro começou a responder às minhas indagações com prontidão e palavras exatas. Ele teria muito que fazer lá? Sim, ou melhor, ele tinha muita responsabilidade, e precisava de muita atenção e perícia. Quanto a serviço de verdade, trabalho manual, ele quase não tinha. Balançar o sinal, organizar as luzes e dar a volta à manivela de ferro às vezes era tudo o que tinha de fazer. No que diz respeito àquelas longas e solitárias horas às quais eu parecia fazer tanto caso, ele dizia apenas que a rotina da sua vida se acomodara àquilo. Sozinho ele aprenderá ali embaixo uma língua, se apenas entender seus signos, e formar suas próprias ideias cruas sobre a pronúncia. Pode ser chamado de aprender. O sinaleiro tinha também estudado frações e decimais, e tentado uma pequena álgebra, mas era desde garoto inábil para o cálculo. Enquanto trabalhava, precisava realmente ficar exposto àquele corredor de vento úmido. Ele não podia tomar sol entre as altas paredes de pedra? Isso dependeria do clima e das circunstâncias. Em algumas condições havia pouco a fazer na via, tanto durante o dia quanto à noite. Com o tempo claro, ele fugiu um pouco das sombras, mas, como poderia a qualquer momento ser chamado pela campainha elétrica, nessas ocasiões ficava ainda mais atento e o descanso era menor do que eu poderia supor. Ele levou-me para dentro da cabine, onde havia uma lareira, uma escrivaninha para um livro oficial em que ele fazia certas entradas, um aparelho de telégrafo com o seu painel, indicadores e agulhas, e a pequenina sirene de que ele tinha falado. Como achei que ele não se importaria, disse que o via como um homem que receberá boa educação, eu esperava poder dizer sem ofensa, talvez muito superior à que o seu ofício exigia. Ele observou que aquele tipo de coisa, às vezes, poderia acontecer nas corporações com muitos trabalhadores, como na indústria, na polícia, mesmo naquele último e desesperado recurso, o exército, e, mais ou menos, no pessoal de qualquer grande ferrovia. Quando moço, sentado naquela choupana, para mim era mais fácil acreditar naquilo do que para ele. Fora um estudante de filosofia natural e assistir a palestras, mas tinha deixado as coisas passarem, perdido várias oportunidades e nunca se recuperara. Mas não tinha reclamações sobre aquilo. Fizera sua cama e estava deitado nela. Era tarde para fazer outra. O que estou a resumir aqui foi dito por ele de uma maneira calma, com o seu grave semblante escuro dividido entre mim e o fogo. O sinaleiro repetia a palavra "senhor" de tempo em tempo, e especialmente quando se referia à sua juventude, como se quisesse me pedir de entender que não desejava ser mais do que eu estava a ver. Fomos interrompidos várias vezes pela pequena campainha, e pela sua necessidade de ler mensagens e enviar respostas. Uma vez saiu à porta, empunhou a bandeirola enquanto um comboniano passava,
e disse alguma coisa ao condutor. No que toca aos seus deveres, vi que ele era exato e atento, parando de falar no meio da frase e só voltando a conversar quando terminasse o trabalho. Numa palavra, eu classificaria aquele homem como um dos mais adequados para exercer tal serviço, não fosse pelas 2 vezes em que ele empalideceu, olhou para a sirene que estava silenciosa, abriu a porta da choupana, que tinha sido fechada por conta do ar úmido muito pouco saudável, e olhou estranhamente para a luz vermelha perto da boca do túnel. Nessas 2 ocasiões ele voltou para a lareira com o mesmo semblante perturbado que observara quando ainda não tínhamos começado a conversar. Você quase me fez pensar que eu tinha encontrado um homem feliz, disse, quando me levantei para sair. Confesso que disse aquilo para provocá-lo. Eu costumava ser, acrescentou ele com a voz baixa do começo da conversa, mas agora estou com problemas, senhor, estou com problemas. Ele poderia não ter dito nada daquilo, mas, como começou, não deixei passar. Por quê? Qual é o seu problema? É muito difícil explicar, senhor. É muito, muito difícil confessar. Se o senhor me fizer outra visita, vou lhe contar tudo. Mas eu realmente quero fazer-lhe outra visita. Diga, quando pode ser? Saio pela manhã, e devo estar de volta às 10 da noite, senhor. Venho às 11. Ele agradeceu, e saiu comigo até a porta. Vou acender a minha lanterna, senhor, disse naquela voz baixa tão particular, até que tenha encontrado o caminho de volta. Quando o encontrar, não grite. E quando estiver no topo, também não grite. Aquilo deixava o lugar ainda mais gelado, mas eu disse apenas, combinado. E quando você vier amanhã à noite, não grite. Mas deixe-me perguntar uma coisa antes que vá. Por que gritou o ei? Aí embaixo, hoje? Sei lá, disse, gritei alguma coisa assim. Não foi alguma coisa assim, senhor. Essas foram as palavras exatas. Eu as conheço muito bem. Obrigado por me deixar ler o livro para você. Siga o canal Li um Livro, para que eu continue lendo livros para você. Foi um prazer, até a próxima leitura juntos. Não esqueça de deixar seu comentário, ele é sempre bem-vindo. Até breve.